informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da Grande FM. Estamos chegando com o programa desta quarta-feira, 2 de abril de 2025, levando para vocês os seguintes destaques. Portos do Arco Norte lideram exportação de soja e milho. Colheita de milho atinge 48% da área cultivada. Clima adverso provoca menor oferta do leite no campo. Escassez de fungicidas multissítios impulsiona a demanda por solução no controle da ramulária. Tudo isso e muito mais aqui no Grande FM Rural. Forterra, plantando o futuro com soluções mais completas. Nosso agro, nossa terra. Forterra, buscando novos horizontes, construindo uma história de paixão e compromisso pela Unidades terra. em Dourados, Carapó, Rio Brilhante, Cidrolândia, Laguna Carapã e Ponta Porã. 2222-2522. Juntos somos Forterra. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. Na região centro-oeste, deveremos ter um dia típico de outono, com calor em algumas localidades, temperaturas agradáveis e possibilidades de pancadas de chuvas em outras. Em Brasília, no Distrito Federal, não deve chover e por lá as temperaturas oscilam entre 20 e 31 graus. No Mato Grosso, na capital Cuiabá, também não deve chover e por lá os termômetros devem marcar entre 24 e 32 graus. Em Mato Grosso do Sul, o sol deve aparecer entre nuvens na maioria das cidades, aumentando de forma gradativa as temperaturas, porém podem ocorrer pancadas de chuvas em pontos isolados do estado. Em Campo Grande, pode garoar à tarde e à noite com volume estimado de até 6 milímetros e as temperaturas ficam entre 22 e 30 graus. Em Dourados e região, a previsão é de um dia de sol entre nuvens, períodos nublados, temperaturas agradáveis e previsão de chuvas isoladas ao longo do dia, com volume estimado de 15 milímetros. As temperaturas devem marcar entre 22 e 26 graus. As informações climáticas são do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, aqui para a Rádio Grande FM. Amigo agricultor, nós da Agro Jangada construímos com você uma história de tradição e confiança em mais de 2 décadas de trabalho, parceria e crescimento. Com a parceria Singenta, colocamos à sua disposição o mais completo portfólio de insumos e serviços. Visite-nos ou fale com um de nossos consultores e confira as novidades. Agro Jangada e Singenta, estar sempre ao seu lado, esse é o nosso compromisso. Agro Jangada, uma empresa do Grupo Singenta. Ouça agora as cotações agropecuárias. O diretor de política monetária do Banco Central, Newton Davi, reiterou nesta semana que o principal objetivo da autoridade monetária é alcançar a meta de inflação de 3%. Sem prejuízo dessa meta principal, o Banco Central também visa suavizar a oscilação dos ciclos econômicos. E ele lembrou, o Banco Central vai buscar o caminho que for mais razoável para se chegar a esses 3%. Primeiro, claro, em uma vista de consequências que tem para os dois lados, disse o diretor do Banco Central. Em dezembro, por exemplo, o Banco Central percebeu que ser mais agressivo produziria melhores resultados para a ancoragem das expectativas e para chegar a uma taxa de juros restritiva, o bastante ou mais rápido, explicou ele. Nos últimos meses de 2024, o Banco Central aumentou a Selic em 1 ponto percentual e sinalizou mais 2 aumentos dessa magnitude em janeiro e março. Já os números do mercado agropecuário em Mato Grosso do Sul estão apresentando o padrão de estabilidade, com a arroba do boi gordo cotada a R$ 306,11. A arroba da vaca gorda aqui no estado está cotada a R$ 279,17. Entre o setor de grãos, em Mato Grosso do Sul, a saca de soja é comercializada a R$ 119,31, enquanto o milho, no disponível, comercializado a R$ 76,44 a saca. O melhor para a lavoura é ter Singenta para ajudar.
A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região. A marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide. Pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. Diante da escassez de fungicidas multissítios no mercado, especialmente aqueles utilizados no controle de doenças significativas do algodoeiro, a Sipcan Nishimo Brasil tem se posicionado para atender a crescente demanda do setor agrícola. A empresa oferece seu fungicida Fesan Gold, uma solução eficaz no manejo da mancha da ramulária, doença que pode comprometer até 40% da produtividade da cultura. De acordo com o engenheiro agrônomo José de Freitas, da área de desenvolvimento de mercado da companhia, a Fesan Gold é atualmente recomendado para o controle da ramulária, que se manifesta nas duas faces das folhas do algodoeiro. A infecção não controlada leva à necrose e desfolha precoce, prejudicando a formação das maçãs e comprometendo a qualidade da fibra. Segundo informações, a doença afeta gravemente o crescimento das estruturas reprodutivas da planta e acelera a abertura dos capulhos, resultando em perda significativa da qualidade, de acordo com a explicação aí do Freitas, que é o especialista. Com o mercado de fungicidas multissítios em crise, a Fesan Gold também se destaca como uma alternativa valiosa no controle da resistência de fungicidas a outros patógenos. O produto se torna crucial para o manejo sustentável das doenças, especialmente em momentos críticos com a produção de algodão. A Sipcan Nishimo recomenda que o produtor inicie as aplicações do Fesan Gold de forma preventiva 30 dias após a emergência ou quando a planta atingir o estágio reprodutivo B1, com o aparecimento do primeiro botão floral. O uso deve ser feito especialmente quando as condições climáticas forem favoráveis ao desenvolvimento das doenças, como a umidade. A Fesan Gold é um fungicida seletivo que não causa fitotoxicidade ao algodoeiro e possui um amplo histórico de uso na cultura, proporcionando um excelente custo-benefício, concluiu o José de Freitas, ao ser questionado, então, portanto, a respeito dessa nova opção para combater esses movimentos dentro da lavoura. Olha, o preço do leite ao produtor registrou segunda alta consecutiva em 2025. O alimento subiu 3,3% na comparação com janeiro deste ano. A valorização do leite cru foi motivada pela maior competição das indústrias e pela matéria-prima, conforme aponta a pesquisa do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da Exalc, lá em Piracicaba, no interior de São Paulo. O clima diverso, com seca e calor intenso em várias bacias leiteiras, explicam a diminuição da oferta no campo e, por consequência, a ocorrência entre os compradores. Na média, entre 5 maiores centros produtores nacionais, o preço do leite captado fechou a R$ 2,07 na comparação com o mês de fevereiro do ano passado. Valorização ainda maior em termos reais, equivalendo a 18,1% quando os valores são deflacionados pelo IPCA do período. Entenda, conforme a gente vai trazendo aqui as informações, os principais fatores listados pela instituição para explicar o cenário nos últimos 2 meses. Segundo pesquisadores, a pesquisadora do setor para o CPEA, a Natália Grigol, o aumento da concorrência pelo leite cru é resultado da diminuição da oferta no campo em fevereiro, principalmente devido ao clima adverso nas bacias leiteiras. De janeiro para fevereiro, o índice de captação de leite, que é o ICA-PL, registrou queda de 4,6%, puxado por recuo médio de 6% nos estados do Sul e 9% em Goiás e 4% em São Paulo. Em Minas Gerais, a diminuição foi de 1,3% e na Bahia 0,3%. Ao mesmo tempo, agentes consultados pelo CPEA relataram que a demanda por lácteos na ponta final da cadeia se aqueceu em fevereiro, o que, somado ao aumento do preço da matéria-prima, elevou as médias do leite UHT e do queijo mussarela no atacado paulista. Mesmo com a limitação de oferta no campo, as exportações de lácteos cresceram quase 27% de janeiro para fevereiro, totalizando 6,2 milhões de litros em equivalente leite. Por outro lado,
as importações seguiram alta, com um incremento mensal de 3,76%, chegando a 216,2 milhões de litros em equivalente leite. O crescimento consistente das importações leva à preocupação dos agentes do mercado em relação à possibilidade de fazer o repasse da valorização da matéria-prima para o preço dos derivados, aponta a pesquisadora. De fato, agentes de mercado consultados pelo CPEA relataram que, depois das altas impostas nos valores dos derivados em fevereiro, houve maior dificuldade nas negociações com canais de distribuição no mês de março. Além da pressão de baixa oriunda dos preços dos lácteos estrangeiros, que são mais competitivos que os nacionais, o consumo de lácteos segue sensibilizado pela subida das cotações nas prateleiras, limitando a remuneração das indústrias de laticínios. Apesar do cenário, existe expectativa positiva para a recuperação da produção de leite no curto prazo. Apesar do avanço da entre-safra, as condições climáticas foram mais favoráveis em março e a melhor rentabilidade do produtor comparada a anos anteriores, que se reverteram em investimentos na atividade, reforçam a perspectiva de crescimento da oferta nos próximos meses, sobretudo em bacias leiteiras mais intensificadas. Se esse cenário se concretizar, o movimento de valorização do leite ao produtor pode perder força nos próximos meses, de acordo com análises de especialistas. Olha, a colheita do milho primeira safra segue avançando nos principais estados produtores, atingindo 48% da área cultivada até o final de março. As previsões são otimistas, especialmente em regiões onde condições climáticas favorecem o desenvolvimento das lavouras. Estados como Paraná e Santa Catarina registram produtividade acima da média histórica, reforçando um cenário positivo para a safra. Segundo o boletim divulgado pelo sistema Tempo Campo, em Santa Catarina, 63% da área total já foi colhida. Apesar das temperaturas elevadas e chuvas irregulares ao longo do ciclo, as lavouras apresentaram bom desempenho e a produtividade deve crescer 32% em relação à safra anterior. No Paraná, o avanço da colheita já alcançou 84% da área plantada, superando inclusive expectativas iniciais e registrando a maior média de produtividade da série histórica do estado. O Rio Grande do Sul, por outro lado, enfrenta desafios. A colheita chegou a 74% da área total, mas a produtividade caiu 3,5 pontos percentuais em relação às primeiras estimativas da Ematur, lá do Rio Grande do Sul. O problema se concentrou em áreas semeadas fora da janela ideal, afetadas por chuvas irregulares e temperaturas elevadas. No entanto, lavouras plantadas tardiamente ainda podem compensar parte dessa perda. Em Minas Gerais, a colheita avançou sobre 38% da área cultivada. Embora o atraso na semeadura tenha afetado parte das lavouras, a produção ainda deve registrar bons números. Já no Piauí, algumas áreas começam a sofrer com déficit hídrico, o que pode comprometer o rendimento final. Enquanto isso, no Maranhão, o clima segue favorável, garantindo boas perspectivas para a produtividade. O avanço da colheita nas próximas semanas será fundamental para consolidar os resultados da safra. O monitoramento do clima e o manejo adequado das lavouras remanescentes serão determinadas para garantir a qualidade dos grãos e a maximização dos rendimentos, de acordo com os analistas consultados. Os portos privados do Arco Norte movimentaram 52,3 milhões de toneladas de soja e milho para exportação em 2024. Segundo o Anuário Estatístico da ENTAG, o volume representou 47,4% das exportações nacionais de milho e 18,4 milhões de toneladas e 35,3% das exportações de soja, totalizando 34,4 milhões de toneladas. O desempenho superou corredores tradicionais como Santos, que escoou 16,7 milhões de toneladas de milho, 42% do total, e 27,9 milhões de toneladas de soja, 28,3% do total. Mesmo com desafios de seca extrema em 2024, os portos da região movimentaram operações eficientes, impulsionadas por investimentos contínuos em infraestrutura e medidas para garantir a competitividade. A modernização e ampliação da capacidade de escoamento foram fatores determinantes para a superação das dificuldades climáticas. A necessidade de investimentos em infraestrutura segue com prioridade para minimizar os impactos das secas prolongadas. A drenagem de pontos críticos do rio Tapajós, planejada pelo DENIT, é uma das ações consideradas essenciais para garantir a navegabilidade e evitar interrupções no transporte de cargas.
Medidas como essa são vistas como fundamentais para o desenvolvimento sustentável do setor e da economia regional, de acordo com analistas. Com uma capacidade de 52 milhões de toneladas, o setor já projeta um crescimento significativo. Investimentos em andamento devem dobrar essa capacidade nos próximos 5 anos, permitindo um embarque de até 100 milhões de toneladas de grãos. O cenário indica um futuro promissor para os portos do Arco Verde, que segue se consolidando como peça principal na logística da exportação brasileira. Laticínios Cambi, tradição e qualidade à sua mesa. Descubra o sabor incomparável nos produtos Cambi, do leite fresquinho ao requeijão cremoso, passando pela nossa irresistível manteiga e queijos frescais. Cada produto é feito com carinho e o mais alto padrão de qualidade, garantindo o melhor para você e sua família. Quando for às compras, escolha Cambi e tenha sempre o melhor à mesa. Laticínios Cambi, leite que é Leite Cambi. Telefone 3424-1213. A Casa da Lavoura é distribuidor da Bayer para Dourados, Douradina e toda a região. Oferecendo o que há de melhor em defensivos, fertilizantes, sementes de soja, milho, pastagens e os melhores produtos do mercado, com a qualidade Bayer que você já conhece. Você já sabe, se é Bayer, é bom. E Bayer é na Casa da Lavoura. Casa da Lavoura, soluções de agricultor para agricultor. Em Dourados, telefone 3426-7288. Em Douradina, 3412-1171. Desta forma, estamos encerrando o nosso programa Grande FM Rural de hoje. Obrigado a cada um de vocês pela audiência aqui na 92.1, acompanhando sempre as informações do setor agro de maneira geral. Conto novamente com sua audiência amanhã, se Deus quiser, em mais uma edição aqui do nosso programa Grande FM Rural. Forte abraço a todos, até o nosso próximo programa.